Aleluia. Graça e paz, uma excelente noite para todos. Amém. Sabe, irmãos, eu costumo dizer, e se nós olharmos para toda a palavra de Deus, isso é uma realidade. O Espírito Santo, ele gosta de aparecer. Quantos aqui lembram, quando Jesus nasceu, qual foi o som que se ouviu? Quem é que lembra? Ou quem aqui pelo menos recorda, quando lendo a sua Bíblia, qual foi o som? Talvez você diga, os anjos cantaram. Talvez você diga, os animais fizeram um som. Mas o único som que aconteceu quando Jesus nasceu foi esse aqui, ó. Ué, uma criança chorando. Amém? A presença de Deus em pessoa, ao nascer do ventre de Maria, ele só fez o som de um choro. Lembra que eu disse que o Espírito Santo gosta de aparecer? Mas quando Jesus foi elevado aos céus, que o Espírito Santo veio, não se ouviu só o choro de uma criança. E ele não veio quieto, ele veio fazendo muito barulho, a ponto de toda uma cidade correr para um lugar, porque tinha um barulho muito grande. Eles estavam no cenáculo, e se você pegar a Jerusalém antiga e for dar uma olhada, uma estudada, você verá que o cenáculo era afastado. Ou seja, o barulho foi tão alto que pessoas que estavam com uma certa distância tiveram que se deslocar para chegar no lugar do barulho. Então eu gosto de dizer que quando o Espírito Santo chegou, enviado por Jesus, ele fez assim: cheguei! Agora é comigo! Sou eu! E todo mundo, meu Deus do céu, o que é isso? Muito barulho. Então deixa eu lhe dizer uma coisa. Se você não gosta de barulho na igreja, você não é igreja. Porque a igreja já nasceu no barulho. Mas eu gosto de um lugar mais quieto. Cemitério. Já percebeu que lá não é igreja e não tem barulho? Eu quero lembrar a você que Deus é Deus de vivos, não de mortos. E já que fomos ministrados sobre desfrutar da presença, ele chegou e disse: já que vocês querem desfrutar da minha presença, desfrutem. Como é que o senhor sabe disso? Porque quando eu comecei a falar, ele disse: cale a boca, porque não é com você. Que isso, ele mandou o senhor calar a boca? Sim, e graças a Deus que mandou. Porque senão eu iria atrapalhá-lo. E quantos aqui têm atrapalhado o mover do Espírito de Deus na sua vida, porque você fala muito? Oh, glória. Karina começou a ministrar. Eu falei: Senhor, deixa pelo menos um versículo para mim. Só um. Irmãos, eu quero agradecer ao pastor Márcio, Ana, pela parceria que temos. Somos irmãos em Cristo, amigos, parceiros ministeriais, ajudamos um ao outro.
Sempre é bom você ter alguém que pega na sua mão. Quando a Bíblia diz, é melhor serem dois do que um, porque quando um estiver fraco, o outro levanta. E como eu já fui muitas vezes alcançado pela vida deles, e creio que eles pela minha. Estar aqui reencontrando o Flávio é algo maravilhoso. Moramos juntos em Campina Grande, ele, sendo de lá, eu morando lá em Campina Grande. Irmãos, você chega na igreja, sede lá, você vê tudo muito organizado. Nós somos da época que o piso era cimento batido, né, Flávio? Não, era o contrapiso, que toda sexta-feira tinha que ser varrido para o culto do domingo. A Karina falou, ele foi meu professor, há alguns anos. Eu não sou velho. Velho é o diabo, que sempre faz as mesmas coisas e o povo cai. Porque a Bíblia diz que nós somos renovados dia após dia. Amém. Mas o senhor fugiu do assunto. Não, calma, eu só estou me apresentando. Meu nome é Alex Alves. Para que eu entendesse que sou mais que vencedor, a palavra se fez carne e veio habitar comigo. Amém. Porque a minha esposa se chama Vitória. Então, para que eu tivesse a plena convicção que sou mais que vencedor, Vitória veio morar na minha casa. E temos um casal de filhos, Rebeca e Samuel, que são amigos do João. Porque nós nos conhecemos bem nessa época. Os meninos eram crianças. Mas dali começamos a desenvolver essa busca pelo Senhor. Você está comigo? E o que eu queria falar com você um pouquinho hoje, porque eu sei que tem algumas coisas para acontecer, é sobre reconhecendo o mover do Espírito. Mas eu não estou falando, e me perdoe, apenas desse mover exterior, de pular, correr, cair, dançar. Não. Isso é lícito e deve ser vivido. E se não está sendo vivido, você está em qualquer coisa, menos no cristianismo. Falei alguma coisa errada? De vez em quando você precisa subjugar a sua carne e dar uma boa de uma carreira dentro da igreja. De vez em quando você precisa subjugar a sua carne e decidir começar a rir pela fé. Mas eu não estou com vontade de rir, pois é nessa hora que eu não estou com vontade que eu faço. De vez em quando você precisa começar a dançar, mas não é uma dança ensaiada, não. Mas como é que eu vou dançar no Espírito se eu não sei dançar no Espírito? Como é que eu faço? Começa, e a unção virá e você vai fazer. Mas não é disso que eu estou falando, porque essas são reações à presença do Espírito. Mas é reconhecer um mover interior, onde o Espírito conduz você pelos caminhos que Ele quer lhe conduzir. Eu vejo muita gente, e até conversamos um pouco, eu e o Renato, e eu acredito que não é, Lucas? Falamos também um pouquinho sobre isso hoje. As pessoas ficam, qual é o seu chamado? 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 Seu chamado, seu chamado. Eu nunca quis ser pastor, irmão. Tem gente que quer ser pastor, eu queria correr disso. Tem gente que quer, eu quero ser pregador, eu corria de ser pregador. Mas eu comecei a reconhecer por onde, ou em que caminho esse fluir, esse rio do Espírito estava me conduzindo. É isso que precisamos reconhecer. E é interessante que enquanto os meninos cantavam aquela canção a respeito do extraordinário, e eu amo o Espírito Santo quando Ele quer me conduzir, porque Ele me faz perguntas baseadas naquilo que ou alguém está cantando ou está pregando. Eu falo, rapaz, podia me deixar quieto. Por que comigo? Mas a pergunta que Ele me fez foi: quem está pronto para viver o extraordinário? Quem está pronto aqui? Glória a Deus. Mas como viver o extraordinário se você não sabe o caminho que o Espírito Santo está procurando lhe conduzir?
Como é que você vai viver o extraordinário se você não reconhece? Se você não sabe para onde Ele quer lhe conduzir? Compartilhei com o Renato, uma pessoa chegando e falando assim: eu sou uma mulher de milhões. Eu creio em milhões. Até que eu cheguei para ela e fiz uma pergunta. Eu disse: irmã, você está pronta para ter milhões? Está pronta para que milhões cheguem na sua mão? Ela disse: eu estou pronta. E eu disse para ela assim: mas será que você está pronta mesmo? Vai ser capaz de administrar tudo isso que chega na sua mão? Porque eu nunca ouvi dizer que um pai responsável entrega na mão de uma criança a chave de uma Ferrari. Até porque para dirigir a Ferrari você tem que ir para Maranello, na Itália, fazer um curso para aprender a dirigir. E se você não for aprovado no curso, por mais que você tenha pago, seu dinheiro é devolvido, a passagem de volta lhe é entregue e você não tem o carro. Porque com grandes poderes, grandes responsabilidades. Aí tem pessoas que dizem: Deus, eu quero o teu poder, eu quero a tua presença, eu quero a tua unção. E Deus dizendo: para quê? Se nem o que você tem, você está usufruindo e usando dela. Porque não reconhece para onde Ele está conduzindo. Alguns querem mais poder e mais unção para mostrar: está vendo aí, eu sou espiritual, aleluia. Deus faz, Deus fez por meio de mim, Deus é, Deus é. Você está aqui, irmão. Agora, quando você não busca isso, mas busca Ele, ou a presença dEle, só porque você buscou a Ele, Ele faz: tá bom, você buscou a mim, deixa eu lhe dar um pouco mais. Não é porque você quer mostrar para alguém alguma coisa, é porque você quer ser para Ele alguma coisa. E para isso você precisa reconhecer para onde o Espírito Santo está me conduzindo. Eu falei para o Renato: eu descobri como aprender o que eu fui chamado para fazer e para não fazer. Um irmão chegou lá na igreja e falou assim: pastor, eu não me vejo pregando. Eu disse: pronto, é para isso que Deus não lhe chamou para fazer. Como assim, pastor? Eu queria descobrir o que Deus me chamou para fazer. Eu disse: pronto, a primeira coisa é: você não é pregador. Ou seja, Deus estava conduzindo a ele para algo completamente diferente. Mas tem gente que quer o púlpito, porque dá ibope. Talvez hoje à noite você saia daqui consciente de reconhecer o mover do Espírito, com a consciência de que é melhor ficar no meu canto quieto do que tentar ser pregador. Você está aqui, irmão? Abra sua Bíblia comigo em 2 Coríntios capítulo 3, versículo 1. Porventura começamos outra vez a louvar-nos a nós mesmos. Eu estou lendo na Almeida Corrigida Fiel. Ou necessitamos, como alguns, de cartas de recomendação para vós, ou de recomendação de vós? Vós sois a nossa carta, escrita em nossos corações, conhecida e lida por todos os homens, porque já é manifesto que vós sois a carta de Cristo, ministrada por nós e escrita não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo ou do Deus vivente, não em tábuas de pedra. Você está comigo, irmãos? Mas em tábuas de carne, isto é, nos corações. E se você for fazer uma análise, se você for estudar mais calmamente esse capítulo 3, você vai observar que Paulo está falando que há um ministério específico que é do Espírito. E que o ministrar a Deus hoje não pode mais ser segundo a carne, mas precisa ser no Espírito. E como é interessante que a grande maioria dos crentes, por não prestar atenção no que a Bíblia diz, continua dizendo: o irmão errou naquele ali porque ele está andando na carne. Mas a Bíblia diz que o crente não está na carne.
Em Romanos capítulo 8, versículo 9: vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vós. Se tivermos essa consciência, vamos começar a reconhecer por onde o Espírito vai nos conduzir, ou como Ele quer nos conduzir, ou para onde Ele quer nos conduzir. Oh glória! E nós dizemos: Jesus, Tu és meu Senhor. E o Espírito de Cristo, que é Senhor na nossa vida, quer nos conduzir. E nós dizemos assim: não, peraí, Espírito Santo, não é bem assim não. O dizer que Ele é Senhor é meio que da boca para fora, porque Ele é Senhor, mas não manda. Ele é Senhor, mas não conduz. Ah, pastor, mas Romanos 8,14 diz que todos os filhos de Deus são guiados pelo Espírito de Deus. Será? Você já leu os versículos anteriores? Quando ele diz: você tem que abandonar uma vida na carne para poder amadurecer e ser guiado plenamente pelo Espírito. O problema é que lemos isoladamente, sem ler o contexto completo. Irmãos, e glória a Deus, conversando com o Renato, ele falou para mim assim: os 5 dons ministeriais estão em operação na nossa igreja. Eu falei: eita, o povo vai crescer. Mas se a sua vida 1 ano atrás estava de um jeito e 1 ano depois continua do mesmo jeito, é porque você não cresceu. Então alguma coisa está errada. Não é em Deus e nem nos ministros que aqui ministram a palavra, mas naquele que é, ou que deveria pelo menos receber a palavra para ser conduzido pelo Espírito. Porque o Espírito também ele vai lhe conduzir por meio da boca dos ministros que aqui falam. Agora, alguns querem escolher o envelope pelo qual a carta vem, porque Paulo disse: somos carta viva. Querem escolher: nossa, Brad Fluke está vindo aí, eita, vai ser poder, vai ser glória, vai ser. E nós somos amigos, eu e ele. Fernando Leal vem, eita pastor, vai ser muito bom quando Fernando Leal vier, eita, que glória a Deus. Mas por que quando Karina ministra não é da mesma forma? Por que você não recebe do mesmo jeito? Porque não entendeu que o Espírito quer lhe conduzir por meio da vida dela. Porque não entendeu que o Espírito quer conduzir você por meio da vida do pastor Márcio. Porque não entendeu que o Espírito quer conduzir você por meio da vida da Cristina. Aleluia. E eu quero lhe lembrar que nessa questão de ser conduzido pelo Espírito, pode ser também que Ele lhe conduza para um lugar que você precise passar para poder amadurecer. Como assim? Que é isso, professor? Quer dizer agora que... Calma, irmão, fica tranquilo, está tudo bem. Jesus foi conduzido pelo Espírito ao deserto. Besteira. Mas nós somos melhores do que Ele. Não é assim? Eu não estou dizendo que você precisa ou vai passar no deserto. Ele já passou para você não precisar. Mas algumas coisas do aprendizado pela prática da palavra, o Espírito procura te conduzir em como observar tudo que está acontecendo, para tirar daquilo a melhor lição e se envolver plenamente com a palavra, para não entrar novamente naquelas situações. Graças a Deus por 3 amém. Eu contei. Amém, irmãos? Hoje nós estamos no ministério do Espírito Santo. Agora, sinceramente, responda para você e não para mim, mas qualquer coisa você pode fazer cara de paisagem. Quanto tempo do seu dia você gasta orando em outras línguas? Eu estou sentindo o cheiro da fumaça, pensando. Eu oro, de vez em quando eu oro em línguas. Agora, como é que pode? O Espírito, nós queremos ser conduzidos por Ele. Ele nos dá uma linguagem específica. E nós não queremos falar com Ele em a linguagem específica que Ele nos deu? Como é que Ele vai me conduzir? Como é que Ele vai falar comigo?
se eu não falo com ele? 1 Coríntios capítulo 2. Coloca lá, irmão, por favor. 1 Coríntios capítulo 2. Quer saber como ser conduzido por ele? E eu, irmãos, Paulo diz, quando fui ter convosco, anunciando-vos, eu vou colocar na Almeida Revista Atualizada, você está aqui? E eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não fui com sublimidade de palavras ou de sabedoria. Amém, irmãos? Você está aqui ou foi para casa? Obrigado, pastor, o senhor está aqui, o resto foi tudo para casa. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 1. Eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não o fiz com ostentação de linguagem ou de sabedoria, porque decidi nada saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. Aí Paulo diz, e foi em fraqueza, temor e grande tremor que eu estive entre vós. Ele não está dizendo assim, eu estava fraco. Não, ele está dizendo assim, ei, eu reconheço que sozinho eu não posso fazer nada. Você está comigo? A minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem. Diga linguagem. Diga novamente linguagem. Diga só mais uma vez, linguagem. Não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria humana. Quantos aqui já perceberam que às vezes tem alguns pregadores que você olha de repente na internet, ele quer lhe convencer de que a besteira que ele está falando é a verdade da palavra de Deus? Por isso que eu quero lhe recomendar, pare de ver pregador de internet, irmão. Veja da sua igreja, veja do seu ministério. Você vai ser bem alimentado. Pastor, você ouviu o irmão fulano? Ele tem um ministério grandioso, ele é famoso. E daí? O que eu tenho a ver com isso? Eu tenho uma casa. Eu tenho uma família. Eu tenho uma palavra. Eu não vou ficar me enrolando com besteira que a gente está falando. Ou você não lembra que na pandemia as pessoas chegavam e diziam, eis que assim diz o Senhor, eu fiz vir isso sobre a terra para que o meu povo se arrependa e decida pregar a minha palavra. Ou você não ouviu o pregador? Eu sei que você ouviu, eu sei que você viu. Pode fazer sua cara de paisagem, para que ninguém saiba, era eu. Agora eu faço uma pergunta. Deus tem alguma coisa a ver com o diabo de pegar coisas que o diabo faz e dizer assim, só porque você não está pregando, eu vou trazer uma enfermidade que vai matar um monte de gente para tu deixar de ser besta e fazer a tua parte. E ainda tem crente, e pasmem, verbo da vida, e pasmem, no Tiradentes, que acredita nessa besteira. Vá ler sua Bíblia, irmão. Pode estar correndo atrás de profeta. Essa casa tem profeta, aqui tem profeta. E os profetas que tem aqui, eu sei. Se você chegar para ele, me dê uma palavra, ele vai dizer toda a Bíblia, vai ler. Aí quer ser conduzido nos caminhos do Espírito, não lê a Bíblia. Deixa eu lhe falar. Vai ser conduzido não. Vai continuar batendo cabeça. Vai continuar rodeando no deserto. Mas não é porque Deus quer. Então hoje estamos no ministério do Espírito Santo. Muitos falam, mas que ministério é esse que estamos, quando muitos nem sabem como ele está se movendo e em que direção está nos levando? Aí ele continua. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria humana, mas em demonstração do Espírito e do poder do Espírito, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria humana, e sim no poder de Deus. Agora preste atenção numa coisa, irmãos, eu acho interessante. A Bíblia diz, ó, provai e vede que o Senhor é bom. Sabe, irmãos, conhecer a palavra e ler a palavra não quer dizer que você tem revelação da palavra. Porque o espírito da fé crie,
foi revelado, está em mim. Se Satanás aparecer, eu vou dizer: se abestado, porque está em mim. Eu sou o que sou. E porque criei, falei. Agora não falo qualquer besteira, eu só falo o que creio. Então o Espírito quer lhe conduzir a uma vida de fé madura. Mas para isso se exponha a Ele na palavra ou pela palavra de Deus. Ele continua. Entretanto, é porque às vezes a gente não presta atenção. Aí Paulo diz: entretanto, expomos sabedoria entre os experimentados ou maduros. Não, porém, a sabedoria deste século, nem a dos poderes destronizados desta época, que se reduzem a nada. Mas falamos, diga falamos. Diga falamos. E mais uma vez, falamos. Está vendo aqui? Falamos a segunda vez, porque Paulo diz: quando eu fui até vocês, eu não falei qualquer besteira. Eu não tentei convencer vocês, mas o poder de Deus se manifestou. Ele diz: falamos a sabedoria de Deus em mistério. Diga mistério. Diga mistério. Aleluia. Em mistério outrora oculta. Hoje não está mais. A sabedoria de Deus não está mais oculta não, irmão. Está dentro de mim e dentro de você. A qual Deus preordenou, ou ordenou antecipadamente desde a eternidade, para a glória de quem? Para aí. Para a glória de quem? E por que nós só queremos dizer que é para a glória dele? Paulo disse: é para a nossa. Mas está escrito que Deus não dá a glória dele a ninguém. Nossa. Quantos aqui honram a Deus? Agora, não é engraçado que nós pensamos que a honra que damos a Deus começa na gente? Nada começa na gente, irmão. Tudo começou nele. Ele nos honrou primeiro, dando Jesus para morrer no nosso lugar, para quebrar a parede da separação, para nos aproximar, tanto que estamos assentados à sua direita, em Cristo Jesus. Que privilégio! O Espírito quer nos conduzir a esse entendimento: quem eu sou, o que eu posso, para que você não fique feito cachorro, caiu do caminhão de mudança. Quem eu sou, para onde que eu vou, que lugar que é esse? Ou como disse o pastor, não fica um cara de jumento. E de jumento nós entendemos, eu e Flávio, porque lá no Nordeste tem um monte. Isso era o pastor Butler que dizia: rapaz, você não é crente, cara de jumento. Irmão, crente que não dá um sorriso para ninguém, tem alegria dentro dele, mas não sorri para ninguém. E quando alguém sorri, ele olha e faz assim: que foi? Como é que você está, irmão? Só a graça. Estou na prova. Nunca é aprovado. O Espírito quer te conduzir a essa consciência: sou filho de Deus, nada me separa dele, está tudo bem entre nós. Minha alegria é estar diante da presença dele, dançando, correndo ao redor do trono, brincando na presença do meu Pai. Mas é porque ficamos tão maduros de um jeito, somos tão maduros, aleluia, que agora eu já não quero mais correr. Eu amadureci, é porque eu sou da fé, sou maduro na fé. Porque eu sou maduro na fé, eu não me exponho, eu não vou ficar rindo, porque eu sou maduro. É porque é maduro que tem que fazer. Porque o Espírito quer lhe conduzir a uma vida de liberdade. Ora, o Senhor é o Espírito, e aonde o Espírito do Senhor está, e tem um monte de gente que pensa que é desse pedra, cimento, tijolo que o Espírito está. E tem liberdade não? Aonde o Espírito do Senhor está, aí a liberdade. Mas o que é que vão pensar de mim se eu resolver correr? O que é que vão pensar de mim se eu correr?
Pode pensar o que quiser, eu não estou nem aí, eu vou correr. O que vão pensar de mim se eu resolver dar um glória a Deus? Que pense o que quiser, porque o livre sou eu. Irmão, se você não entender que o Espírito quer lhe conduzir a uma vida de liberdade, você se tornar aleluiado, vindo para cá, de repente começou, de Natal até São Paulo, de repente começou um avião lá, uma turbulência, e o povo olhava um para outro. Eu acordei, eu estava dormindo profundamente. Eu acordei e o povo tenso dentro do voo. Sabe o que eu fiz? Dormi de novo. Porque a minha confiança está naquele que pilota a minha vida. Porque eu sei para onde o Espírito está me conduzindo, a esse entendimento de que eu tenho alguém que mora dentro de mim, que conduz a minha vida para todo lugar que eu for, se eu permitir. Amém. Vamos continuar, versículo 8. Sabedoria essa que nenhum dos poderes destronizados deste século conheceu. Porque se a tivessem conhecido, jamais teriam crucificado o Senhor da glória. Mas, como está escrito, eita, isso aqui muito crente gosta. Nem olhos viram, nem ouvidos jamais ouviram o que Deus preparou para nós. Aleluia. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Mas Deus nos revelou pelo Espírito, porque o Espírito a todas as coisas perscruta, até mesmo as profundezas de Deus, ou as coisas mais profundas de Deus. Aí versículo 11, porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o seu próprio Espírito que nele está? Ei, você por dentro sabe tudo. Para onde, por quê, quando e como você sabe? Eu não sei não, eu tenho que orar. Você vai orar para convencer Deus do que Deus já disse que você sabe? Ou você vai orar para você entender o que Deus já disse que você sabe? Falamos hoje, tem muita gente que vai orar para convencer Deus do que Deus já sabe, quando deveríamos orar para convencer-nos a nós mesmos do que Deus já sabe. Você está aqui? Versículo 12, ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos. Diga, para conhecer. Diga, eu recebi o Espírito para conhecer. Amém, irmãos? Para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Versículo 13, disto também falamos. Olha, falamos aí de novo. Olha o falar novamente. Ele começa no princípio do capítulo falando, eu não fui até vocês falando. Depois ele diz falar. Agora ele vem novamente e diz falamos. Você está aqui. Diz também falamos não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito. Irmão, não é a primeira vez que eu venho aqui e falo a mesma coisa.
veja que ele disse, palavras ensinadas pelo Espírito. Aí alguém chegou um dia, eu conversando com a pessoa disse, as palavras que são ensinadas pelo Espírito Santo é o que está escrito na Bíblia. E aí eu fiquei quieto, né? Aí vou estudar. Quantos aqui, antes de ser batizado com o Espírito Santo, sabia falar em outras línguas? Alô? Tem alguém aqui? Você está em casa? Quantos aqui falavam em outras línguas antes de serem batizados com o Espírito Santo? O que Paulo está dizendo aqui disso também falamos naquelas palavras que o Espírito Santo nos deu quando fomos batizados com o Espírito Santo. Porque essas palavras não foram ensinadas pela sabedoria humana. Você não aprende como aprende matemática. Você não aprende como aprende inglês. Você não aprende como aprende química, física. Essas palavras são ensinadas pelo Espírito. E que nos ensinam a conferir as coisas espirituais. Versículo 11. Qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o Espírito do homem que nele está? As coisas espirituais com as espirituais que estão na palavra de Deus. E ele diz, conferindo. Ele não diz aprendendo. Não, você não entendeu não. Ele não diz aprendendo, ele diz conferindo. Conferir eu só posso conferir o que já existe. O que não existe não tem conferência. Você está aqui? Versículo 14, ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus porque eles são loucura e não pode entendê-las porque elas se discernem espiritualmente. Aí nós pegamos, ele vem falando sobre uma vida no Espírito, sobre entender que o Espírito quer conduzir, sobre as palavras que o Espírito nos ensinou a falar. E aí nós chegamos aqui no versículo 14, dizemos assim, está vendo? A pessoa que não é nascida de novo, ela não vai entender as coisas do Espírito. Mas Paulo não está falando sobre isso. Ele não mudou o assunto. Ele não pegou e fez um adendo aqui para falar do homem natural, sendo quem não nascer de novo. Ele está dizendo assim, ei, você é um espírito, você tem uma alma, habita no corpo, a tua cabeça não vai entender nada, teu corpo não vai entender nada, mas o homem espiritual que você é, vai discernir todas as coisas, porque ele não é discernido por ninguém. Quando você está orando em língua, a sua cabeça fica, o que é que você está falando? Ou é só a minha? É só eu aqui, que quando começa a orar em línguas, vem o pensamento da pizza. Vem ou não vem, irmão? E no culto, no domingo à noite, o pastor diz assim, vamos orar um tempo em línguas. Aí o povo começa, aí começa, pai, em nome de Jesus, a pizzaria tem que estar aberta. A cabeça, esse é o homem natural. O nosso corpo fica dizendo, para de orar, eu não estou entendendo nada. Eu, enquanto começo a orar em outras línguas, minha carne faz, cala a boca, não estou entendendo nada. Eu digo, cala a boca tu. Cala a boca você. Você não está entendendo, mas eu estou. Porque eu sou espiritual. Porém, o homem espiritual julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por ninguém. Pois quem conheceu a mente do Senhor que eu posso instruir? Aí ele diz, nós porém temos a mente de Cristo. Você sabe o que é que ele está dizendo? Nós temos que ter a mesma consciência que Cristo tinha da presença de Deus em nós para nos conduzir, para nos guiar, para reconhecermos o seu mover. Agora, qual é o problema? E eu vou te falar com muita tranquilidade, fica em paz. E eu estou em perfeita paz falando o que eu estou falando. Sabe por quê? Aí você vai dizer assim, mas eu já sei, eu já vi os pensamentos. No livro Como Ser Dirigido pelo Espírito de Deus, esse versículo fala, Kenneth Hagin fala que é o homem natural. Calma, um homem chamado Marty Blackwelder, de repente eu assistindo uma ministração de Kenneth Hagin, ele pega o microfone e diz, tem alguém aqui que quer falar mais alguma coisa? Marty Blackwelder faz assim. Aí ele começa a falar tudo isso que eu te disse. E eu não vi o irmão Hagin desaprová-lo. Eu vi o irmão Hagin dizendo assim, é isso mesmo, essa é a palavra de Deus. Por quê? Porque Marty Blackwelder recebeu a revelação que o irmão Hagin não havia recebido até então.
Oh, irmãos, o Espírito quer que você reconheça para onde Ele está lhe conduzindo. Ei, deixa eu te falar uma coisa. Há pessoas aqui que Deus tem um ministério poderoso para a sua vida. E nem é no púlpito, é aonde você se encontra. Deus quer curar pessoas lá. É aonde você vai, é na faculdade que Deus quer lhe mostrar que Ele lhe deu ousadia para impor as mãos sobre os enfermos lá e eles serem curados instantaneamente. Porque não é o púlpito que Deus está esperando. O que Deus está esperando é que os seus filhos se revelem ao mundo. É uma revelação de dentro para fora, irmãos. Há uma vida dentro de nós e o Espírito quer nos fazer reconhecer isso, nos conduzir dentro desse propósito. Agora, se nesse propósito Deus tem um chamado específico para você, Ele vai te conduzir. Se Ele quer te levar para uma nação, Ele vai te conduzir. Porque eu também estou cansado de ver gente dizendo eu sou missionário e não vai para canto nenhum. Nem ali na tribo para pregar, nem na comunidade para pregar. Você nunca será o que Deus lhe chamou, se você não começar aqui. Alô? Você precisa entender, nós precisamos entender. Eu me coloco dentro disso. O Espírito quer me conduzir para algo maior do que a minha capacidade. Mas Ele só pode me conduzir se eu tiver essa atitude. De rendição. Senão Ele quer me conduzir, eu nunca chego. E aí depois eu digo, é porque não era vontade de Deus para a minha vida. Não, sempre é. Mas você quer? Está na sua mão. Mas a minha pergunta hoje à noite para ti, e eu vou encerrar com isso. Você quer realmente ser guiado pelo Espírito em tudo? Reconheça o mover dele sobre a sua vida. Reconheça. Simplesmente, um dia, eu morava com a minha mãe. Eu tinha uma caneca que parecia mais essa jarra. Ela era grande assim. Aí eu peguei a caneca, coloquei café com leite. Eu tinha acabado de ler Bom Dia Espírito Santo. Eu via Benihim dizendo assim, no livro, né? Ele diz assim, eu acordo pela manhã e digo, bom dia Espírito Santo. Aí eu vi aquele negócio, eu falei, rapaz, vamos ver se esse negócio funciona mesmo. Porque comigo não tem essa coisa de, lá não, fulano viveu ou vive, eu olho para os discípulos, eles viveram e eu ficar só olhando aquilo ali como a história da carochinha. Não, eu vou provar. Eles não provaram, eles são melhor do que eu em quê? A diferença é que eu sou nordestino. Só. Peguei a caneca, estou andando dentro de casa. Eu falei, vou ver se esse negócio vai ter que funcionar comigo. Funcionou com ele. Bom dia, Espírito Santo, como é que você está? Aí fiz assim. Irmãos, eu estava aqui na metade da passada, aqui ó. Aí ele disse, bom dia Alex, eu estou bem, e você? Eu travei, fiquei parado. Eu fiquei quieto. Aí eu fechei meus olhos, porque eu não queria sair daquele lugar com a passada na metade do caminho. E ele começou a falar comigo. Eu comecei a chorar feito uma criança. Eu não sabia se eu chorava, se eu ria. E até hoje é do mesmo jeito. Sabe por quê, irmãos? Porque é tão bom, é tão maravilhoso você ouvir a voz doce e suave do Espírito lhe conduzindo em tudo. Quando Deus começou a tratar comigo, é como ela disse, não foi uma voz, um raio, um trovão. Eu simplesmente, quando Deus começou a falar comigo sobre voltar para o Nordeste, eu teve uma hora que eu falei assim, isso é o diabo. Estou morando em Minas Gerais, num lugar maravilhoso. Não estou morando em Belo Horizonte, mas próximo.
O aeroporto está aqui 15 minutos da minha casa. Eu posso ir para qualquer lugar do mundo. O aeroporto internacional, pegar voo de Belo Horizonte para os Estados Unidos sem precisar ir para São Paulo. Oh, coisa maravilhosa. Mas ele disse: eu quero que você volte. E sabe, irmãos, a minha carne não queria não. Mas eu quero estar rendido. Eu quero reconhecer que Ele está me conduzindo. Quando eu cheguei lá, irmão, são 3 anos que eu estou lá. Eu estava compartilhando com o Renato. 3 anos, irmãos, tanta coisa aconteceu. Eu compartilhei um dia com o pastor Márcio, liguei para ele, porque minha alma estava angustiada. Eu já tinha parado para me aquietar, mas não consegui me aquietar. A cabeça estava tão a 1000 por hora, eu não conseguia me aquietar. Eu disse: Senhor, eu vou ligar para quem? Quem pode me ouvir, me aconselhar, me ajudar? Ele disse: ligue para Márcio. Peguei o telefone, liguei para ele. Irmãos, como eu fui consolado naquele dia. Era o Espírito de Deus dizendo: ei, não é fácil não, tem muita coisa que acontece, mas fica firme. Quando você reconhece, irmãos, a presença dEle, quando você reconhece o mover dEle, se Satanás aparecer na sua frente, você dá gargalhada na cara dele. E deixa eu lhe dizer, quando Ele vai lhe conduzir, irmãos, quando você reconhece isso, Ele não vai, nem sempre vai ser fácil, mas será o melhor. Eu percebo essa nota, o Espírito dizendo: eu quero conduzir sua vida. Eu quero conduzir os seus dias. Eu quero conduzir suas decisões. Mas sem você reconhecer para onde eu estou lhe levando, você nunca vai desfrutar do tempo de alegria que você tanto tem desejado. Às vezes nos apegamos a coisas e a lugares, e Ele só quer que nos rendamos a Ele. Eu volto a repetir, irmãos, naturalmente falando estava tudo, mas eu voltei. O ministério me convida para assumir a igreja. Irmãos, tem desafios, mas tem sido tão bom estar consciente que Ele aqui está me conduzindo. Ei, pastorzão, Ele quer te conduzir para coisas maiores. Irmãos, eu sei o quanto esse homem é rendido, o quanto é criticado, o quanto é apontado, mas ele não negocia. Eu posso dizer até que tem pessoas que têm mais habilidade do que ele para pregar, mas foi ele que Deus colocou aqui por você. Eu vou repetir, foi por você. Esse Acampa Dentro, quando ele nasceu, eu me lembro, foi Deus promovendo o Acampa Dentro por causa da sua vida. Não mudou não, irmão. O propósito continua o mesmo. Ele quer conduzir você, e Ele quer que você reconheça que Ele está lhe conduzindo melhor do que o que você poderia fazer na sua capacidade e habilidade. Você pode ter graduação, pós-graduação, doutorado, pós-doutorado, mestrado, pós-mestrado, ser quase um semideus, mas se Ele não estiver conduzindo a sua vida, é só canseiro e enfado. Mas se Ele conduzir você, porque Jesus nunca disse vai ser um mar de rosas. Ele disse: no mundo você vai passar. Não foi ficar. Passar por algumas provações, tribulações. Mantenha o bom ânimo. Eleva o nível do ânimo. Vai para o bom ânimo.
Porque como eu venci o mundo, era o que ele estava dizendo, você também vai vencer. Eu não sei qual é o seu mundo. Posso descer, pastor, para finalizar? Eu não sei qual é o seu mundo, mas eu sei que Ele quer lhe conduzir.